Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 17. A gente vai ler do verso 1 ao verso 7. Êxodo, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Só para contextualizar o texto, para você entender aonde nós estamos aqui nesse texto, o povo de Deus havia sido escravo lá no Egito por uma longa data, foram tempos de muito sofrimento mesmo. E Deus, ouvindo o clamor do povo, resolve levantar um homem para que eles pudessem sair do Egito. E o povo de Deus que estava escravo no Egito, conseguiram contemplar com seus olhos grandes milagres. Você conhece a história. Foram vários milagres que foram acontecendo, foram as 10 pragas, que foi o mover da mão do Senhor para amolecer o coração daquele faraó, e mais do que isso, para preparar também o povo, para que eles pudessem entender que quem estava com eles era o Senhor. E por último, você conhece a história, foi a morte dos primogênitos, teve o sacrifício do cordeiro, que depois lá na frente, no Novo Testamento, Jesus foi o cordeiro que morreu no nosso lugar. E a gente pôde presenciar através da palavra de Deus, o como Deus foi e honrou aquele povo a partir do momento em que eles começaram a clamar ao Senhor. Depois eles saíram, o faraó amoleceu o coração, endureceu o coração de novo, foi em busca de poder matar todo aquele povo. Chegaram na frente de um desafio muito grande, que era um rio, um mar. Eles chamavam de mar pelo tamanho da extensão dele, mas era um rio. E eles tinham que atravessar aquilo, porque estavam cercados por montanhas, e esse desafio das águas na sua frente. Daí Deus, ele faz um milagre grandioso e segura as águas, para que ficasse um corredor de terra firme, para que o povo pudesse atravessar. Você conhece a história. Caminhando no deserto, tiveram fome, o Senhor alimentou com maná que caía do céu. Durante o dia, o sol era muito forte, tinha uma nuvem que guiava eles e fazia sombra, para que eles pudessem caminhar na sombra. Durante a noite era muito frio, tinha uma coluna de fogo que aquecia eles. E quando eles tiveram a necessidade de comer carne, porque eles já não aguentavam mais somente comer o pão, o maná, Deus mandou codornas para que eles pudessem se alimentar também de carne. Deus foi suprindo toda a necessidade de água. Por vários momentos eles padeceram sede, e o Senhor mandou água para que eles pudessem ter. Então eles foram contemplados, foi um povo que conseguiu ver todos os dias o milagre do Senhor acontecendo na vida deles. E foi grande o mover de Deus sobre aquele momento, sobre o povo do Senhor. E eles chegam aqui no momento em que, novamente, eles passam por uma necessidade. Eles passam por uma necessidade de água. Falta água. E é o texto onde nós vamos ler agora, e você vai entender por que nós estamos aqui nesse texto. Para aquilo que o Senhor tem para nós, eu tenho certeza que o Senhor vai falar seu coração. O Senhor vai, em nome de Jesus, dar para você um pensamento novo, para que você não saia como você entrou, e pelo contrário, que você possa sair daqui motivado, que você possa sair daqui diferenciado da forma que você entrou aqui no início do culto. Amém? Essa é a nossa oração. E o texto diz assim, a minha tradução ela é King James, é uma tradução um pouquinho diferente, mas dá para você, com certeza, você acompanhar comigo. Então, em Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém, lá não havia água para beber. E o povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu, dai-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés, por que discutes comigo?
Por que colocais o Senhor à prova? E ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pois pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel, e leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo, e vai. E eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horeb, tradução correta, Horebe, e baterás na rocha, e sairás dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Amém? Até aqui. O Senhor está mesmo entre nós ou não? Nós temos vivido momentos bem difíceis, nos momentos atuais que nós vivemos. Nós nunca tivemos pessoas tão doentes emocionalmente como nós temos visto agora. Nós recentemente tivemos um surto na nossa cidade de várias pessoas ou conseguiram cometer o suicídio ou tentaram cometer o suicídio e graças a Deus tiveram um livramento. Mas o número de pessoas que estão deixando de querer viver porque não conseguem viver é grande. Nesse meio da semana, acho que foi na quinta-feira, a gente foi espalhado no WhatsApp de todo mundo, não sei se as pessoas viram, mas tinha um rapaz que ele pulou ali no viaduto, para o lado de fora da cerca, e graças a Deus estava passando um carro e tinha 2 policiais à paisana, eles não estavam com fardamento, e eles viram que tinha esse homem que tinha pulado para o outro lado, eles pararam o carro imediatamente e já juntaram outras pessoas e trouxeram esse menino, esse rapaz de volta, e conseguiram livrar esse menino, esse rapaz, de cometer um suicídio. Alguém viu esse vídeo? Viu, né? Bastante gente viu. Esse menino, esse rapaz, ele já ficou com a gente no CAPER, e ele já passou por um processo, não de internamento na chácara, mas ele já esteve no CAPER e constantemente ele vai jantar com a gente, e às vezes até ele permanece e pernoita lá conosco. Ele é conhecido no meio da rua aí como sendo o Salsicha, não sei se alguém conhece. Então ele quase que ele acabou tirando a sua vida porque ele não consegue mais viver. É um grito pela vida expressado numa atitude de querer tirar sua vida. Isso trouxe um pensamento muito grande para mim. Primeiro que leva a gente a pensar se a gente está no caminho certo ou no caminho errado, se a gente não está falhando como igreja. Eu queria aqui trazer uma responsabilidade para a gente como igreja. Uma pessoa que já passou por nós e janta constantemente lá no CAPER, de alguma forma não está sendo suprido, a gente não tem cuidado desse doente emocionalmente, vamos dizer assim, a ponto que ele estar conosco não tem sido suficiente para ele poder entregar e conhecer o Jesus que pode curá-lo, e por ele não conhecer esse Jesus, ele optou para tirar a sua própria vida em busca de poder dar um grito pela vida, escolheu a morte. É um negócio meio louco de dizer, mas é a realidade. Então cabe aqui um questionamento: será que nós não estamos errando? Será que nós não temos falhado? Em nome de Jesus, essa semana a gente vai questionar bastante isso. Então talvez a gente precise de algumas mudanças para que nós possamos fazer aquilo que realmente o Senhor tem mandado que nós façamos. Mas ele não é o único. Nós estamos falando de alguém que passou e que às vezes é acolhido por nós. Mas ele não é o único, a gente tem visto. E também Cianorte não é a única cidade que tem presenciado isso.
A gente tem visto o mundo como um todo sofrendo e padecendo de uma enfermidade que há muitos anos atrás não era conhecida, ou se era conhecida, ela não estava na ponta das enfermidades, que é a depressão. As pessoas sofrendo pelo emocional e tendo que tomar medicação para poder conseguir estar de pé, porque tem sido difícil a realidade. Muitas vezes precisa ser entrado com uma medicação para que ele possa conseguir encarar a realidade de forma diferente, a ponto de não adoecer mais. Então nós estamos falando de uma sociedade que está doente, que está padecendo, que está sofrendo, que está passando por luta, que não está satisfeita com o momento em que ela está vivendo. E por ser grandes os problemas e ela não conseguir ver Deus na vida dela e a ação do Senhor na vida dela, ela padece, sofre e adoece. Nós temos presenciado essa realidade na sociedade em que nós estamos vivendo. A gente tem visto pessoas com esse mesmo questionamento que o povo de Deus teve nesse momento em que faltou o básico, que faltou a água. No momento difícil que o povo de Israel estava vivendo por conta da sede e por não ter a água, que era o suplemento que eles necessitavam para a sobrevivência, eles questionam Moisés, e a ponto de Moisés levar o povo a questionar Deus, porque eles estavam achando que Deus não estava com eles. Apesar de todos os sinais que eles presenciaram de um mover de Deus, de milagres acontecendo, todos os dias na caminhada que eles estavam tendo pelo deserto. Só que tudo que eles viveram, de repente, não foi suficiente para suprir a falta que eles estavam tendo naquele momento da água. E por isso adoeceram. Por isso eles começaram a sofrer. Por isso eles começaram a até cogitar de que talvez Deus não estivesse com eles. Você quer um sinal maior do que da presença de Deus dessa época em que nós estamos se referindo, do qual eles acordavam e eles dormiam, tinha a presença de Deus na vida deles e milagres aconteciam todo dia, porque todo dia tinha um milagre de uma nuvem, todo dia tinha um milagre à noite aquecendo eles, que era uma coluna de fogo que aquecia eles, todo dia caía um maná do céu que alimentava eles, um milagre acontecendo, e eles eram supridos nas suas necessidades. E de repente, talvez num teste, nós não sabemos o porquê que Deus esperou um pouco para que pudesse dar aquilo que eles precisavam para a sobrevivência, que era água. Eles vão e cogitam: será que Deus está com a gente mesmo? Será que Deus está conosco? E isso eu vejo que é o grande motivo de muitas pessoas que estão inseridas até mesmo numa igreja e que estão doentes. São pessoas que conheceram Jesus, tiveram experiência com ela, mas hoje estão sofrendo por uma enfermidade da alma, estão sofrendo por uma depressão profunda, por uma tristeza grande, e talvez estão se colocando em xeque se Deus realmente está com ela ou se não está com ela. Eu não sei qual a sua experiência de vida, mas talvez você já passou por uma experiência assim. Talvez você já pensou dessa maneira, talvez em sua oração, no seu clamor, dentro do seu quarto, em secreto, talvez você já levantou a voz ao Senhor e já disse com todas as palavras: Senhor, o Senhor está comigo ou não está? Olha a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou, o Senhor está comigo? Será que o Senhor realmente está na direção e tem cuidado de mim? Talvez você chegou aqui com esse pensamento. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor quer tratar você e quer curar você em nome de Jesus. Amém? A gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso espírito, da nossa alma. A gente precisa entender, ter uma visão ampla daquilo que significa a vida que nós vivemos. E uma das coisas que eu vejo, que eu levantei, que é o grande problema que faz com que nós possamos adoecer, que nós acabamos adoecendo, é por conta do nosso passado e das desgraças, entre aspas. Falo desgraça porque você pode sair daqui achando que o pastor falou um palavrão, mas não é um palavrão. O que significa desgraça? Falta de graça. Então é algo que aconteceu na sua vida que não teve a graça, e isso de alguma forma te afetou.
E se a gente for ver as nossas vidas, se a gente for olhar para as nossas realidades, se a gente for olhar para a nossa história, quantas coisas que foram marcadas a nossa história de momentos difíceis que nós passamos, que nós enfrentamos. Eu tenho certeza que na tua história de vida tem alguns capítulos da sua vida aí que, se você pudesse, você arrancava, você queimava, você anulava, porque você não quer nem pensar. Talvez você tenha até um bloqueio na mente de momentos difíceis em que você atravessou. Só que impressionante que aconteceu na vida desse povo e que acontece na nossa vida, que muitas vezes nós, quando olhamos para o momento que nós estamos e por aquilo que nós já passamos, o que vem na nossa mente são os momentos difíceis. A gente consegue lembrar com uma perfeição muito grande das lutas que nós atravessamos e temos uma dificuldade muito grande para lembrar dos livramentos que nós tivemos. Nós supervalorizamos os nossos problemas e deixamos de valorizar quantas coisas, quantos milagres que nós presenciamos na história da nossa vida. Eu tenho certeza, se você colocar na balança os lados positivos e negativos, as histórias tristes e os momentos felizes que você teve, milagres que aconteceram na sua vida, a balança vai pender para o lado do bem, o lado da mão de Deus cuidando de você. Você vai chegar na conclusão que Deus estava com você todo o tempo. Mas nós não, nós sempre olhamos para o momento nosso que nós estamos vivendo e a gente traz a lembrança das coisas ruins que nós passamos, acúmulo de nós sermos, muitas vezes, acusadores de um povo que caminhou pelo deserto. Eu já vi muito cristão, muito crente em Deus, acusar o povo de Israel nessa trajetória, dizendo: como é que pode um povo vendo tanta coisa e sendo assim? Irmão, a gente está na farinha do mesmo saco, nós todos. A gente faz da mesma maneira. A única diferença é que nós não estamos caminhando no deserto árido. Mas a trajetória da nossa vida demonstra a mesma reação que esse povo teve. Mesma. Quando a gente acusa esse povo, nós estamos trazendo para nós 3 dedos. Minha mãe me ensinou, quando a gente aponta o dedo, vem 4 na verdade para a gente. E é verdade. Ele vem isso porque nós realmente somos iguais a eles. E aqui nesse momento a gente vê um povo que, apesar dos milagres, apesar dos livramentos, apesar das grande presença de Deus que estava ali manifesto, e onde Deus falava com Moisés, Moisés ouvia a voz de Deus audível. Hoje Deus fala com a gente através do nosso coração, de forma inexplicável, né? Hoje Deus pode falar com você por voz audível, eu creio que Ele continua falando, mas Ele fala muito conosco através do nosso coração, de forma inexplicável. Você entende aquilo que Deus está falando com você. Naquela época, ele ouvia a voz de Deus. Olha o tempo, olha o momento em que eles estavam vivendo. E quando chega no momento em que faltou a água, e eles presenciaram com seus olhos vários livramentos e suprimento de Deus vindo de forma milagrosa para que eles não padecessem de fome ou sede. Eles começam a questionar Moisés e começar a dizer, e a ponto de interrogar Moisés e dizer assim: Moisés, por que tirou a gente lá de onde nós estávamos? Nós poderíamos ter ficado lá e morrêssemos no Egito. Dá a conotação de que o momento em que eles estavam vivendo ali era pior do que o momento que eles viviam no Egito. Lembrando que quando eles estavam no Egito, eles eram escravos. Faltava alimento, faltava água e não tinha liberdade. Não tinha, muitas vezes, liberdade de culto. Trabalhava constantemente com alguém do seu lado, com um chicote na mão, e se você não fizesse o trabalho da maneira que deveria ser, você era chicoteado. Era um escravo, numa terra que não era deles. E de repente eles começam a questionar Moisés, querendo voltar para a terra que eles eram escravos, achando que lá era melhor do que onde e o momento em que eles estavam vivendo. A gente é assim, infelizmente. Os momentos difíceis que nós atravessamos hoje apaga toda a bênção e tudo aquilo que Deus fez e que nos livrou de tantas coisas. A gente acaba se esquecendo.
A saída do povo do Egito e eles indo para a terra prometida, simboliza para a gente hoje a nossa desvinculação do mundo e a certeza da salvação em Cristo. E muitas vezes nós questionamos Deus pelo momento que nós estamos vivendo, diante da decisão que nós tomamos em Cristo. E nós valorizamos, talvez questionamos, mas como que pode? Eu sou cristão hoje, eu estou vivendo aqui, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, passei pelo batismo, entreguei minha vida para o Senhor, como que pode agora eu posso estar levando essa vida que eu estou levando? Era melhor eu ficar então na vida que eu estava. Era melhor eu continuar vivendo num mundo de condenação. Infelizmente, muitas vezes nós somos levados por uma artimanha do diabo, a ele entrar na nossa mente para que nós possamos deixar de valorizar e ver os grandes livramentos que Deus nos deu, e o presente que o Senhor nos deu, que é a salvação, e a gente supervaloriza simplesmente talvez uma dificuldade que você está tendo, que lá na frente você vai poder enxergar e ver que tinha um propósito de Deus para o seu crescimento. Primeira coisa que eu queria pedir para você, que talvez você se encontre doente emocionalmente, com início de depressão, ou talvez para que você nunca passe por isso, pare de valorizar os seus problemas. Para de olhar para trás e ficar valorizando os momentos difíceis que vocês, e como eu também, atravessamos. Que em nome de Jesus, que tem que ser gerado no nosso coração diante do momento em que nós estamos vivendo, é uma expectativa muito grande, porque algo o Senhor vai fazer. Quanto maior a luta, maior a vitória. E a maior de todas as vitórias nós já tivemos em Cristo Jesus. Agora que vamos passar por dificuldade? Vamos, mas não vai ser permanente, meu irmão. Você vai conseguir ver e contemplar com seus olhos o livramento do Senhor. O que esse povo acabou de presenciar quando eles vão, quando o Senhor fala, vai, pega os anciões e vai para um lugar, leva a vara, bate na rocha e a água vai sair. Isso aconteceu. O que eles presenciaram? Um milagre da água, o Senhor suprindo eles na sua necessidade. Talvez você está passando por dificuldade, nem dobrar o seu joelho para clamar ao Senhor perante a luta que você está passando, você fez. Talvez você tenha passado por dificuldades, tenha pedido para alguém orar por você, interceder por você, mas quando na verdade quem precisa interceder, orar e pagar um preço de oração e jejum, é você. Porque a oração de poder, como eu disse no início aqui, é a sua oração. O clamor que o Senhor quer ouvir é o seu clamor. E Ele vai livrar. E se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Porque a gente não precisa de mais nada, porque o mais especial Ele já nos deu, que foi a salvação. Deus não é ruim porque você está passando por um momento difícil. Não é ruim porque talvez você está atravessando uma luta. Não. Deus continua sendo bom. Talvez se a gente dividisse a igreja aqui, vai para a esquerda, aqueles que estão com um momento bom e estão felizes por aquilo que Deus fez, e fizesse para a direita aqui, todos aqueles que estão passando por uma luta, por uma dificuldade, estão no meio, inseridos na dificuldade. Não sei, talvez nós teríamos a igreja rachada aqui no meio. Se eu perguntar para esses, talvez a afirmação que eu vou receber vai ser assim, Deus não é bom. Não é bom, porque eu estou passando por uma dificuldade. Talvez se eu perguntar para cá, eu falar, Deus é bom. A gente vai entrar numa discussão, porque Deus me livrou e eu estou vivendo um momento de vitória. Agora a gente está falando do mesmo Deus. Como que Ele pode ser mau e pode ser bom? Porque você está passando por uma luta, Ele é mau. Se Ele está passando por uma vitória, Ele é bom. Ele é bom porque a essência dEle é ser um Deus bom. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele cuida da gente nos detalhes. Quantas coisas talvez você esquece de agradecer a Deus? Quantas coisas que você já esqueceu, que Deus supriu, e você esqueceu de glorificar ao Senhor pelas pequenas coisas. Talvez você está esperando uma grande coisa, e não estou dizendo que Deus não vai fazer, mas Ele pode não fazer, porque está na soberana vontade dEle. Agora, qual é o mais importante? Que Ele tem suprido a nossa necessidade. Eu estou falando diante de um auditório de pessoas aqui,
agora, que com certeza tiveram uma alimentação nesse dia. Eu tenho certeza que ninguém aqui está com o estômago vazio, acordou com o estômago vazio e continua com o estômago vazio, só se você estiver em jejum. Se você não estiver em jejum, eu tenho certeza que você se alimentou. Alguma coisa você comeu hoje. Eu tenho certeza que você bebeu alguma coisa hoje. Seja um refrigerante, seja uma água, você talvez durante o dia, quando você chegou aqui atrás, nós temos o privilégio de ter uma água encanada e gelada. Tenho certeza que Deus tem suprido você. Eu tenho certeza absoluta, olhando para cá e sentindo o cheiro agradável, todo mundo tomou um banho hoje. Glória a Deus. Você tomou um banho hoje. Todo mundo aqui está com uma roupa, pode ser uma roupa que você tem ela faz tempo, mas você está vestido. Eu não estou vendo ninguém aqui nu ou seminu. Alguém está vendo alguém aqui nu ou seminu? Olha quanta coisa que Deus está suprindo a gente. Quantas coisas pequenas que Deus tem tido cuidado para poder suprir a nossa necessidade. E o que nós temos feito muitas vezes? Virado as costas para o Senhor e reclamado das coisas que o Senhor não tem dado para a gente. Primeira coisa, cuidado da sua mente. Antes de você começar a murmurar e se entregar pelo problema que você está atravessando, começa a lembrar e pensar das coisas grandes que o Senhor já te deu. E se Ele te deu e tem suprido a sua necessidade, Ele não vai virar as costas agora para você. Amém? Talvez Ele está te ensinando. Talvez o que você está sofrendo não é nem por ter o envolvimento de Deus ou do diabo. Talvez o que você está vivendo é alguma escolha errada que você escolheu. Talvez influenciado pelo mal. Mas foi uma escolha sua. Mas mesmo diante de nossas escolhas erradas, eu creio num Deus que diante das dificuldades que nós atravessamos, porque escolhemos errado, Ele vem, cuida de nós como um pai que Ele é, e Ele muda a história da nossa vida, Ele muda o lugar que nós estamos, no ambiente que nós estamos, para que nós possamos ser abençoados. E aqui nós podemos dizer com toda a propriedade, nós somos abençoados. Amém? Queria que você pudesse dar se você se sente assim, eu queria que você desse um glória a Deus bem alto, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é cristão, eu não consigo entender um cristão que anda cabisbaixo e se lamentando de todas as coisas. Você está deixando o diabo influenciar a sua mente. Porque se você for olhar, você tem grandes coisas e grandes motivos para glorificar o Senhor. Você tem que acordar amanhã numa segunda-feira, que para o mundo pode ser uma segunda-feira brava, para nós é mais um dia de oportunidade que a gente tem, de poder ter a vida, e de levar a vida para aqueles que ainda não têm, que talvez estão morrendo, que estão sofrendo. Então, em nome de Jesus, estampa um sorriso no seu rosto, mostra o dente para quem está do seu lado e diz, o Senhor é comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tem um personagem na Bíblia que ele foi o cúmulo do lamento. Ele tem um nome, ele é dado um nome para ele, vou dar uma chance para você falar o nome dele, amém? Tem um livro na Bíblia que está descrito os seus lamentos. Quem é? Jeremias. Qual outro nome que você conhece Jeremias? Como profeta? Chorão, né? Eu queria falar um pouquinho de Jeremias, só para você entender como Jeremias, ele tinha essa dificuldade também. E como Deus usa uma frase de Jeremias para mudar o quadro que ele se encontra. Em nome de Jesus, se você chegou aqui adoentado, triste, cabisbaixo, essa mesma frase que mudou a história de Jeremias no texto que nós vamos ler, vai ser também a mesma palavra que vai mudar vocês. Você crê? Amém? Em nome de Jesus. Só para você ver a dificuldade, Jeremias, ele era de uma família sacerdotal. Ele tinha que cuidar do templo, a família dele cuidava do templo.
ele vinha de uma origem sacerdotal. E de repente, em Jeremias capítulo 1, Deus fala com Jeremias e diz para ele assim: ó, você veio de uma família sacerdotal, só que o que eu tenho para você não é você ser um sacerdote, você vai ser um profeta nas nações. Então ele muda a história de Jeremias, dizendo para ele que ele não ia seguir a linhagem dos pais, que seria naturalmente para acontecer, mas ele ia profetizar. E se você for ler, depois você pode ler em casa, o primeiro capítulo de Jeremias, quando Deus fala que ele ia ser profeta, diz que ele ia profetizar num momento difícil, e ele ia profetizar, sabe o quê? Calamidade. Olha que gostoso. Ele ia vir num tempo que ele ia ser profeta, mas ele não ia ser profeta para dizer assim: eis que te digo, varão, você vai ter um tempo de graça, de bênção. Aquela casa que você tem orando, o Senhor manda te dizer que eu vou te entregar. Não foi assim não. O Senhor disse que estava levantando ele para profetizar aquilo que ia acontecer de desgraça com o povo. Ele foi, num momento difícil do povo, ele se levantou para dizer que o momento ia ficar mais difícil do que estava. Olha que bênção que foi para ele. Presente de Deus para ele, né? E a Bíblia diz ainda que no capítulo 1, depois você lê em casa de Jeremias, que o Senhor diz para ele que, apesar dele fazer isso, que ele vai profetizar coisas ruins que iam acontecer com o povo, ainda o povo não ia acreditar nele. Então pensa assim, ó, Deus fala assim, ó, o seguinte, você vai ser um profeta. Dele, opa, então não vou ser sacerdote? Não, talvez na escala entre sacerdote e profeta havia algum, nossa, então é mais elitizado ser profeta do que ser sacerdote. Então Deus já está do meu lado. Daí o Senhor vem no mesmo capítulo, na mesma conversa, no mesmo diálogo, o Senhor vem e fala para ele assim, ó, só que é o seguinte, você vai profetizar a desgraça que vai acontecer com o povo. Daí ele já abaixou a cabeça, né, certeza. Daí diz assim, ó, pior ainda que eu vou te falar, e o povo não vai acreditar em você. Ué, mas por que o Senhor vai fazer eu como profeta? Mas o Senhor diz, também está no capítulo 1, diz, mas eu estarei contigo. Amém? Então, diante dos desafios que ele teria pela frente, o Senhor estaria com ele. Queria que você abrisse em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Olha só, uma mente doente, uma frase, uma palavra cura ele e como ele muda. E é esse milagre que, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A gente vai ler do verso 1. A leitura é extensa, mas a gente vai ler para você poder entender. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá, diz assim: eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. Olha quem ele era. Irmão, presta atenção nessa frase. Olha só, Jeremias, olha quem ele era. Ele era o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus no meio do povo. Então começa assim o capítulo. E ele dizendo, ele escrevendo e lamentando: o Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez após vez durante todo o dia. Olha o lamento dele. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele e esmagou os meus ossos. Sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar na escuridão como os que há muitos desfalecem e morrem. Cercou-me de muros e não consigo escapar, e atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas e fez tortuosos as minhas veredas. Ele foi como um urso à respeita e um leão emboscado. Desviou os meus caminhos e me despedaçou e me abandonou. Amou o seu arco e fez-me de alvo de suas flechas. Irmão, até aqui,
Esse Deus que ele está narrando, é um Deus bom ou um Deus ruim? A gente sabe que é um Deus bom, mas se você estivesse ouvindo Jeremias falar isso, e você não conhecia Deus, qual a conclusão que você teria? Um Deus ruim. Vamos continuar. Feriu meu coração com flechas de sua adjava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. E nas suas canções eles se escarnecem da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo minha boca de areia e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo: a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava do Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Até aqui. Se uma pessoa fala isso para você, narra esse cenário para você, irmão, o que você faria? Você dava a corda, pendurava para ela poder se matar. Porque você vê que uma pessoa está no pior momento dela e que não tem salvação para ela, não é verdade? Uma pessoa que está no narrar do texto, mostra que ele está supervalorizando todos os momentos difíceis em que ele viveu. Uma mente doente. Ele estava passando por um momento de depressão diante da circunstância que ele estava vivendo, a ponto dele narrar tudo isso sobre o Deus, sobre o nosso Deus, o Deus bom. Daí ele entra no 21, e é esse milagre que vai acontecer na sua vida nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Ele diz assim, ó: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Daí olha aqui que ele começa a escrever: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mudou ou não mudou a frase dele? Mudou. Renovam-se plenamente a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Olha só como mudou. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom, é misericordioso com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Até aqui, você pode continuar depois. No versículo 21, muda a história de Jeremias, simplesmente com uma pequena atitude, um detalhe. Contudo, quero me lembrar do que pode me dar esperança. A gente tem que parar de valorizar os nossos problemas, é a gente pensar no Deus que já nos livrou e alimentar esperança no nosso coração de um Deus que Ele é fiel e Ele vai mudar a nossa história, que vai sarar a nossa mente, que vai dar condição para nós estarmos aqui, mesmo diante das dificuldades, com uma esperança viva de que o livramento do Senhor virá, irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar o seu pensamento, a sua maneira de pensar com relação às dificuldades e os problemas que você tem atravessado. A minha oração para essa noite é que você possa sair daqui com a sua mente sadia, pensando no Deus poderoso, que é um Deus bom, que se revela para Jeremias a partir do verso 21 de Lamentações capítulo 3. Jeremias doente, olhando pelas circunstâncias e pelas coisas que ele estava supervalorizando diante daquilo que ele viveu de dificuldade. Quando ele bota os olhos na esperança em Deus e começa a ver o quanto que Deus já tinha feito e quanto Deus podia fazer por ele, ele muda completamente. Parece que nesse texto, que são dois personagens.
É um antes do versículo 21, é um depois do versículo 21. Mas é a mesma pessoa pensando de forma diferente. Vamos para outro personagem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, da mesma maneira, passou por muitas dificuldades e ele foi um perseguidor de cristão, pela sua ignorância que eu digo, falta de conhecimento em Deus, onde ele levantava a placa de uma religiosidade vazia, e ele achava que perseguindo os cristãos ele estava fazendo algo que era certo. E de repente ele tem uma experiência com Deus, e ele começa a ver que tudo que ele tinha feito estava errado. E com certeza, assim como o diabo faz na nossa mente, tentando fazer com que nós possamos valorizar o momento que nós estamos vivendo e aquilo de ruim que veio na nossa vida no passado, o diabo também tentava a vida de Paulo, porque o diabo não desiste de nós. É de geração em geração, o diabo está lá, tentando de todas as formas nos afastar da presença de Deus e tirar de nós a alegria da salvação. Daí o apóstolo Paulo ele tinha uma formulinha que ele usava, que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu vou ler, depois se quiser abrir, amém? Mas eu vou já ler para a gente poder ganhar tempo. O texto diz assim, ele falando para uma igreja, ministrando uma carta para uma igreja de uns irmãos que eram cristãos. E ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo, cuidado com o que você pensa. Não gaste tempo em ficar relembrando as desgraças da sua vida e valorizando elas, mas traz hoje um pensamento das coisas boas que você já viveu e pelas experiências boas que você teve. Começa a trazer à lembrança os livramentos, os suprimentos, as experiências que você teve, os momentos alegres que o Senhor concedeu que você tivesse, para que você possa continuar vivendo experiências boas com o Senhor com uma mente sadia. É isso. Ele está dizendo que ele precisava pensar nas coisas boas para não ficar relembrando as desgraças que muitas vezes até ele mesmo cometeu por falta de conhecimento de Deus. E fazendo dessa forma, ele conseguia sobreviver a cada dia e poder vencer e cumprir com o chamado que Deus tinha para a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa pegar a experiência aqui de Lamentações 3, 21, que você possa pegar a experiência do apóstolo Paulo e colocar como regra de prática da sua vida. Cuidado com a sua mente. Amém, gente? Amém. Cuidado. Não fique valorizando o momento ruim que você está passando e não fique valorizando os momentos difíceis que você atravessou. Traz a lembrança, os livramentos, o cuidado de Deus, o suprimento do Senhor. Se você está aqui porque Deus, de alguma forma, tem te abençoado, tem suprido a sua necessidade, você tem sim motivos para glorificar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem outro momento, outra dificuldade que eu consigo entender, que de alguma forma o diabo usa para tentar nos derrubar no momento em que nós estamos. Sabe o que é? É a acusação. Muitas vezes a gente fez alguma coisa no passado e aquilo que nós fizemos, apesar de Deus Ele ter nos perdoado, porque não tem nada que Deus não te perdoe. A Bíblia diz assim que só tem uma coisa só que Deus pode, não cuida, não existe perdão. O resto, para todas as coisas, tem. A única coisa é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você não permitir a ação do Espírito Santo na sua vida. Fora isso, tudo tem perdão. Matei alguém, tem perdão para você, irmão. Se você realmente se arrependeu, pode ter certeza que você não precisa carregar esse fardo. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu roubei, eu estrupei, eu matei, eu fiz isso, fiz aquilo, xinguei, traí, não sei qual foi aquilo que você trouxe de experiência, de carga de vida. Eu sei de uma coisa, tenho certeza absoluta, dependendo do que for, o diabo ele não descansa de acusar você para deixar você mal. E o diabo ele é tão sagaz
que ele começa a dizer isso na nossa mente, para dizer, ele vem com essa proposta, com essa acusação, muitas vezes nos momentos felizes que nós estamos, para poder te acusar e dizer para você assim, ó, você não pode ser feliz. Como é que você pode ser feliz se você fez isso, se você fez aquilo? Como é que você pode falar que Deus te perdoou? Olha a barbaridade que você realizou. Mas em nome do Senhor Jesus, que você possa sair daqui com a sua mente blindada, para que, em nome de Jesus, nenhuma acusação do diabo possa pegar você, irmão. Que você saia daqui leve, sem peso do pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não mente. Eu creio que todo mundo que está aqui concorda que essa palavra é regra de prática de fé para a gente, não é? É a palavra de Deus inspirada, onde o Espírito Santo inspirou homens e Deus escreveu para que nós pudéssemos ter como regra e prática de vida. É a palavra. Em Hebreus capítulo 8, verso 12 e 13, diz assim, Hebreus 8, 12 e 13. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele, Senhor, transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo ao aniquilamento. Olha o que está escrito aqui, que a maldade do seu coração, as atitudes erradas que você teve, se houve arrependimento, se você entregou a sua vida para Jesus, por mais barbaridade que você possa ter cometido, talvez até pagando na lei dos homens o que você cometeu, você pode ter certeza, no mundo espiritual não existe acusação para você. Se o diabo tem de alguma forma deixado você mal, depressivo, doente, para baixo, porque ele tem te acusado diante do momento bom que você tem buscado viver em Deus, pela vida que você passou e teve, em nome de Jesus, que você vai sair daqui pulando, porque não existe mais peso de pecado que você vai carregar mais nas costas. Eu creio, irmão, em nome de Jesus. Se tem esse peso, se tem isso que tem te de alguma forma afligido, tirado a sua alegria, tirado a sua paz, pela fé, deixa hoje aqui, porque a Bíblia diz que o Senhor não se lembra mais. Você está buscando algo que Deus já disse que Ele não lembra mais. E quem vai ser o nosso juiz? O Senhor. E o nosso juiz que vai nos julgar, e Jesus, o nosso advogado, está dizendo, não tem condenação sobre a sua vida. Mas a gente, muitas vezes, nós damos trela para aquele que é o enganador, da qual que é o pai da mentira, que é Satanás, que tenta influenciar de toda forma a nossa mente para deixar a gente mal. Irmão, em nome de Jesus, entenda nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa testificar essa palavra no seu coração. Não chore mais, não lamente mais, não perca a noite de sono mais, por algo que você já se arrependeu e o Senhor Jesus já morreu por isso. Amém? Amém. Não sofra. Não fica carregando um fardo que não é para você carregar, do qual o Senhor já disse que não se lembra mais. A minha experiência de vida, a igreja conhece, por muitos anos eu levei um fardo que não precisava ter levado. Eu carreguei um peso que eu não precisava ter carregado. E isso custou quase 10 anos da minha vida. Eu estou dizendo com toda a propriedade. Quando existe arrependimento verdadeiro, genuíno, você entregou sua vida para Jesus e se arrependeu daquilo que você cometeu, da sua velha história. Irmão, em nome de Jesus, se o diabo vir acusar você, bota ele para correr, em nome do Senhor Jesus. Porque não existe mais condenação, você foi curado disso que aconteceu. Não tem mais peso, não tem nada mais que possa ser colocado de fardo pelo aquilo que aconteceu no seu passado. Amém? Então, em nome de Jesus, o peso que você entrou, você vai sair daqui sem ele, você vai se sentir leve. Antigamente, eu lembro que quando a gente ia fazer ginástica, bem antigamente, né, daqueles que têm cabelo branco, a gente colocava, eu fazia karatê, a gente colocava uns pesos. Vocês já viram? Colocava um peso na canela.
Então, para você fazer o exercício, você tinha 1 quilo em cada... Geralmente era 1 quilo que você colocava em cada perna aqui, para fazer o exercício ser mais pesado. Então, você fazia o exercício com aquilo lá, ficava pesado. Quando você ia embora, você tirava aquilo lá. Quando tirava aquilo lá, parecia que você flutuava, porque você tirou 2 quilos do seu pé. Irmão, você vai sair flutuando aqui sem peso nenhum, em nome de Jesus. Chega dessas correntes, desse peso que o diabo tenta colocar na sua vida, de algo que o Senhor já te perdoou. Amém? E por último, uma coisa que prende a gente, que segura a gente, que faz adoecer a gente, é a gente questionar Deus na nossa dor. É a gente ser enganado por um falso evangelho, do qual muitas vezes está sendo vendido lá fora, mas aqui em nome do Senhor Jesus, eu creio pela fé, que esse altar nunca vai ser vendido um evangelho mentiroso. Nunca vai ser entregue um evangelho mentiroso. Tem muita gente lá fora falando do evangelho mentiroso, dizendo assim: se você entregou sua vida para Jesus, você não tem mais problema. Você está tudo certo na sua vida. Esses dias agora, na sexta-feira, na vigília, foi bênção a vigília da chácara, quem estava lá sabe disso. E a ministração do pastor Neilton, ele falou sobre o cego de Jericó. E ele pegou e disse assim uma hora, que ele queria que você olhasse para o cego como sendo, não fisicamente, mas espiritualmente. E ele diz assim que tem muito cristão, muito crente, que confia em Deus, mas que se tornou miserável. Se transformou num pedinte espiritual, do qual só pede para Deus. Ele não disse isso? Falou muito ao meu coração isso, muito. Lógico que a gente tem que pedir, mas irmão, na sua condição de filho, na sua condição de uma vida nova em Cristo Jesus, não significa que você está isento de dificuldade, que você não vai passar por luta. Eu peguei no dicionário, o que significa dor, porque muitas vezes é a dor que nos afasta da presença de Deus, porque a gente crê num Deus que Ele vai livrar a gente de tudo que nós passamos, a gente vai estar blindado e que nenhuma infelicidade, nenhum momento difícil nós vamos atravessar, porque é um evangelho mentiroso. E quando a gente começa a passar por dificuldade, porque existe um propósito de Deus, de repente para te levar em lugares mais altos, lá na frente você vai entender por que você está passando por aquilo. Daí quando você passa por isso, se você não tiver um pensamento correto, você cai na fé. Muita gente talvez não está aqui presente aqui nessa noite, já passou por essa igreja, porque de alguma forma se decepcionaram com Deus. Mas como que pode se decepcionar com Deus? Porque foi criada uma expectativa nela, que ela de forma alguma vai passar por luta, porque ela entregou sua vida para Jesus. Mas não existe isso. Daí eu vejo aqui, olha o significado de dor. Nós queremos que toda dor seja afastada de nós, mas olha o que significa dor. No dicionário, a dor é uma sensação que se manifesta quando algo de errado acontece em nosso organismo, por meio de estímulos enviados pelos nervos ao cérebro, e esse, por sua vez, envia estímulo ao córtex motor para que se livre de alguma reação, para que libere alguma reação. Dessa forma, pode-se dizer que a dor é uma sensação individual e subjetiva. Fui pesquisar sobre uma doença que eu já tinha ouvido falar, que a pessoa não sente dor. Você já ouviu falar disso? Que a pessoa não tem dor. Eu fui pesquisar e descobri que no mundo existe 300 pessoas no mundo inteiro que têm essa enfermidade. E tem um menino que chama Lúcio, que mora em Brasília, que na data que eu vi a reportagem, ele está com 13 anos de idade. E ele tem essa enfermidade do qual ele não sente dor. Sabe quando que a família descobriu que ele tinha essa doença? Que quando começou a nascer os dentinhos, ele destruiu a língua, mordendo. Ele quase engasgou com sangue, porque ele não sentia dor. Daí os médicos foram fazer um monte de teste com ele, daí descobriram que ele tinha essa enfermidade. Você pode pensar assim, nossa, esse menino foi contemplado, né, porque ele não sente dor nenhuma. Eu estava agora há pouco lá fora, a pastora Tuca estava com dor de cabeça.
Talvez a gente poderia, num momento de dor, pensar assim: nossa, eu queria ter essa doença, porque eu não ia ter dor nenhuma. Mas o que simboliza a dor? Ela está mostrando algo positivo para nós, a dor, tirando espiritual, gente, eu não estou entrando nem no mérito espiritual, estou trazendo para o mérito racional. A dor, eu posso dizer para você com toda propriedade, ela é uma bênção na sua vida, porque é ela que faz com que você tenha estímulos para que você não se machuque. Esse menino, sabe o que tiveram a fazer na casa dele? A mãe colocou um monte de adesivos coloridos, dizendo aonde é perigoso ele ficar. Então no fogão tem vermelho, então ele não pode mexer no fogão, porque se ele acender o fogão e pôr a mão, ele não vai queimar a mão dele, vai torrar a mão dele, e ele não vai sentir dor. Ele leva uma vida totalmente difícil, por conta da ausência da dor. Olha só, estou dizendo no âmbito natural. Vamos trazer para o espiritual? A dor é o que sinaliza para a gente o quanto nós precisamos estar mais perto de Deus. Sabe o que eu não consigo entender? E eu queria que você saísse daqui com esse pensamento. Eu não consigo entender, perdão, mas eu não consigo entender. Alguém que está passando por uma dificuldade e ela se afastar de Deus. Eu não consigo entender. Porque na minha concepção, se eu estou atravessando um momento difícil, é um momento em que está sinalizando em mim que eu preciso mais dele. Para que eu possa conseguir passar por esse momento, talvez Deus vai livrar ou não desse momento difícil, mas que eu possa suportar esse momento, eu preciso buscá-lo ainda mais e ter a presença dele na minha vida para poder suportar esse momento que eu estou passando. Como a gente faz na maioria das vezes? A primeira dificuldade, a pessoa não está aqui. A gente liga para a pessoa: irmãos, não vi você na igreja ontem? Ah, pastor, estou passando uma dificuldade, uma luta tão grande. Daí, irmão, mas se você está passando por dificuldade, uma luta grande, por que você não foi? Daí que você tinha que estar o primeiro na igreja, chegar às 6 horas, quando o louvor chegou, para você estar aqui no altar chorando e orando e pedindo a Deus para que Ele possa dar força para você atravessar esse momento difícil. É uma dor que você está sentindo, do qual Deus está mostrando para você que você precisa buscar Ele ainda mais. É isso. Mas a gente não faz isso, porque a gente tem um dom de ouvir a voz do diabo e deixar de ouvir a voz de Deus. Irmão, a dificuldade que nós passamos, a dor que nós passamos, mesmo nós sendo cristãos, você já ouviu dizer que a dor entrou no mundo por conta do pecado? Quem já ouviu isso? Você que é cristão mais velho, você já ouviu isso alguma vez? Laurinda ouviu, não é, Laurinda? Alguém mais ouviu já dizer isso? Entrou no mundo a dor por conta do pecado. Não é verdade. Porque se você pegar lá em Gênesis capítulo 3, verso 16... o Senhor penaliza a Eva por aquilo que ela tinha feito. E você pode pegar no texto, ela diz assim, Deus diz para ela assim, pelo que você fez, eu multiplicarei a dor no parto. Quanto que é 0 vezes 1000? Você pegar 0, bom de matemática, e multiplicar por 1000, dá quanto? Dá 0. Você pegar 0 e multiplicar por 10.000, dá 0. Então, se Deus está falando que Ele vai multiplicar, significa que tem uma dor e Ele vai aumentar essa dor por conta, penalizando ela por conta do pecado, mas a dor já existia. Então, a dor, ela faz parte do ser humano e ela é algo positivo para nós lembrarmos que nós precisamos de Deus. Sabe quando eu olho para o povo do deserto, que nós começamos aqui o culto? Quando eu olho para a travessia do deserto, eu vejo que Deus fazia essas coisas para eles, sabe para quê? Para eles lembrar que eles precisavam de Deus. Porque de repente, tudo foi resolvido. Tinha a coluna de fogo, a nuvem, alimento, tinha tudo. E de repente, de algum momento, eles começavam a se esquecer daquele que supria todas as suas necessidades. Daí vinha uma faltinha de água. Daí quem que eles lembravam quando faltava água? Lembrava de Deus.
O momento difícil era para remeter eles a lembrar que eles dependiam de Deus para que eles pudessem sobreviver. Sabe esse momento de dor que você está passando? Irmão, em nome de Jesus, entenda. Talvez Deus está falando com você nessa noite, dizendo assim, ó, estou permitindo isso, porque eu quero te ensinar, para que você possa chegar mais perto de mim. Não é para te afastar, é para poder te ensinar. É para poder levar você para um estágio maior do que você se encontra hoje. Eu creio, em nome de Jesus. Quem consegue aqui nessa noite glorificar o Senhor na dor? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Porque eu sei que todas as coisas na minha vida e na sua vida estão debaixo da direção dEle. E se Ele permitiu esse momento de dificuldade, é porque Ele é nosso Pai e está nos ensinando. Ele tem algo para nos ensinar, para que nós possamos crescer, porque Ele quer aumentar a nossa intimidade com Ele, Ele quer aumentar a nossa comunhão com Ele, a nossa busca dEle. Ele está chamando a sua atenção, como a dor chama a atenção do corpo, do cérebro, para que Ele possa tirar a mão, porque senão vai prejudicar ainda mais e vai queimar Ele. O Senhor tem permitido muitas vezes que a dor tome conta de nós, porque Ele está chamando a nossa atenção, para que você não morra na vida espiritual, para que você cresça na sua vida espiritual, para que você cresça na sua experiência com Deus, para que você possa ver o livramento de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, entenda isso. A gente vê pessoas que passaram pela palavra de Deus, histórias que passaram aqui, narradas aqui, a gente viu isso. Homens tementes a Deus e que sofreram, mas que tiveram livramento do Senhor. Vamos falar dos amigos de Daniel. Os 3 amigos de Daniel, eles foram lançados na fornalha. E Deus livrou eles da fornalha? Não. Da fornalha não. Deus livrou eles na fornalha. Eles passaram pela experiência da fornalha, e na experiência da fornalha, Deus livrou eles. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus livrou ele da cova dos leões? Não. Deus livrou ele na cova dos leões. Ele teve a experiência de entrar na cova dos leões. Deus está hoje, em nome de Jesus, livrando você na sua dor. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu creio, e você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter a mente sadia. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você, como a gente sempre faz, que você pudesse ter um tempinho de você digerir o alimento que Deus te deu nessa noite. Essa palavra eu vou desafiar você, irmão. Vou desafiar você. Se tudo der certo, em nome de Jesus que deu, e a gente conseguiu gravar essa mensagem, eu vou mandar no WhatsApp, e eu queria que você comesse de novo esse alimento, para você nunca mais esquecer. Eu sei que se tem alguém aqui que é profissional da área de educação, a maneira mais fácil da gente assimilar aquilo, para aprender mesmo, para a gente poder assimilar aquilo que está sendo ensinado, o melhor método, repetição. Então que você possa chegar e ouvir de novo, para que você possa ter uma mente sadia, para que nós não venhamos padecer com uma doença na alma, de estar de repente largado numa cama, por uma depressão, uma tristeza profunda, e a gente entrar no buraco, que vai ser difícil a gente sair dali. Que você possa, mesmo diante de dificuldades, momentos bons, momentos difíceis, mas você permanecer com a sua mente boa, sadia, focada, e tendo e contemplando experiências grandiosas com Deus. Mas para isso, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que colocar em prática, em nome de Jesus. Você vai ter que entender aquilo que Deus falou com você nessa noite. Eu creio que falou, amém? Então agora, em nome de Jesus, a gente vai baixar as luzes. E eu queria por um momento, você tivesse uma experiência aqui com Deus, de comer de novo. Não sei se você sabe, mas o gado, quando ele come no pasto, ele lambe o capim, joga para dentro da barriga e depois ele devolve, ele volta da barriga para que ele possa mastigar, ruminar e assim fazer a digestão. Então ele come, ainda não fez a digestão. Volta da barriga dele para a boca, ele mastiga,
daí ele entra no processo de digestão. É assim que funciona. Bom, em nome de Jesus, que você possa agora ruminar essa palavra, que você possa agora pensar: será que eu estou sadio, estou vivendo uma vida sadia emocionalmente? Será que eu preciso mesmo continuar sempre achando que Deus não cuida de mim? Será que eu vou permitir mais uma vez que o diabo, ele de alguma forma me influencia para prejudicar meu pensamento, a minha fé? Ou eu vou dar um basta nisso tudo e vou tomar esses conselhos que foram ministrados nessa noite como uma forma, um estilo de vida, onde não vou pensar mais nas coisas ruins que eu passei, mas eu vou lembrar das coisas boas que me trazem esperança, aonde eu não vou mais levar comigo acusações de coisas ruins que passaram pela minha vida. Pelo contrário, eu vou todo dia lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e morreu pelos meus pecados. E hoje eu posso aqui, livre, glorificar o Senhor sem a acusação do diabo, mesmo diante de atrocidades que talvez eu cometi. Mas eu estou aqui livre para louvar, engrandecer, exaltar o nome desse Deus. Talvez você vai deixar com que coisas, dificuldades, dores que nós sentimos na nossa vida, que vem, que de alguma forma nos abate, a gente vai permitir que isso realmente afunde, tente de alguma forma encobrir a nossa fé, ou pelo contrário, você vai entender que é um sinal de Deus, do qual Deus está puxando a sua orelha, dizendo assim: olha para mim, para de confiar somente no seu braço, começa a olhar para mim, confia em mim. Lembra que sem mim você não é nada, que você precisa de mim. Será que você vai conseguir entender a partir de agora, irmão, em nome de Jesus, que esses momentos difíceis é para você levar, é para levar você mais perto dele, não para você afastar ou culpá-lo pelo momento que você está vivendo? Quem diz isso, quem tenta tirar e acabar com a sua fé, aproveitando-se de um momento difícil, de uma dificuldade, é o diabo, e ele está derrotado na sua vida em nome de Jesus. Que a partir de agora, que cada experiência você possa entender que é Deus falando: olha, eu preciso de mais oração, eu preciso jejuar, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso ler bons livros, eu preciso ouvir palavras, se alimentar de mensagens, eu preciso de alguma forma olhar e crer com fé que o Senhor vai me livrar e vai me dar uma experiência sobrenatural diante do momento em que eu estou vivendo. Porque é isso que Deus espera que você possa entender nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa nessa noite buscar em Deus, para que a sua mente possa ser blindada, que o único que possa governar a sua mente, seu pensamento, possa ser o Senhor. E que todo dardo inflamado do diabo, toda seta do diabo que tenta e tem direção na sua mente para tentar acabar com você, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que nessa noite você possa ser munido do escudo da fé, com o capacete da salvação, e que em nome de Jesus todo dardo inflamado do diabo possa ser segurado. Você possa ter o escudo que não vai permitir que toque em você, que inflame você, que traga algum prejuízo para a tua vida, em nome de Jesus. Mas essa busca é sua. Se eu pudesse, eu pegava hoje um machado, abria a tua mente, colocava a palavra, essa palavra dentro da tua cabeça, eu colocava dentro do seu coração, mas não posso fazer isso, não tenho poder para isso. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele pode tudo, e Ele vai falar, Ele vai gravar essa palavra no seu coração. Eu creio, se Deus mandou falar essa mensagem, é porque muita gente que está aqui precisava ouvir, e Deus está mandando essa mensagem direitinho do céu para o seu coração, para que você possa, mesmo diante de dificuldades, ter seu coração, sua mente, sua fé intocável, que você possa continuar tendo, apesar das lutas, um semblante de paz. É uma alegria mesmo diante da adversidade. Isso é possível
É possível para aqueles que creem. É possível para aqueles que entenderam o que realmente significa a nossa vida cristã. Eu sei que o Senhor vai falar com você em nome de Jesus. Eu queria agora, durante uma canção que o Ministério do Louvor vai cantar, que você possa, em oração, clamar ao Senhor, para que você saia daqui com a sua mente sadia. Se ela estiver doente, o Senhor vai ministrar a cura nessa noite. É a expectativa do meu coração. Você vai sair daqui não cabisbaixo, entristecido. Você vai sair daqui feliz. Você vai sair daqui com a esperança, porque eu sei que o Espírito Santo vai fazer você lembrar nessa noite de coisas que vão trazer esperanças para você, em nome de Jesus. Você vai sair daqui animado, preparado para qualquer adversidade, do qual você vai tirar de letra, porque você não está sozinho. Assim como nos momentos difíceis o Senhor estava junto de Jeremias. Essa palavra é para nós nessa noite. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. E você vai vencer, você vai conseguir atravessar. O apóstolo Paulo diz uma palavra dele, conhecidíssimo esse versículo, mas nós entendemos ele de forma errada. O apóstolo Paulo diz que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece. E às vezes a gente acha que a gente só pode coisa boa, porque Deus nos fortalece para isso. Se você vê o texto anterior, os versículos anteriores, ele começa a falar só desgraça. Eu posso passar fome, eu posso ter bonança, eu posso passar dificuldade, eu posso ter momentos felizes, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é contigo. No momento de luta, você pode, porque a palavra de Deus diz que os momentos difíceis da nossa vida nunca é maior daquilo que nós podemos suportar. E para aqueles que têm uma fé pequenininha, ele complementa dizendo: e se for maior do que você pode ficar tranquilo, eu vou em sua providência, eu cuido de você. Esse Deus poderoso, ele está aqui, presente nessa noite, quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, quer blindar a sua mente, quer trazer cura para a tua alma, quer trazer cura para a tua mente. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui fortalecido espiritualmente e com a mente pura, sadia. Você possa sair daqui com a verdadeira alegria que só Ele pode dar. Feche seus olhos, fale com o Senhor, clame a Ele, em nome de Jesus. Deixa Ele falar com você nessa noite. Já estou crucificado.